Olá, Catarina. Olá, tudo bem? Obrigada. Quero agradecer em meu nome e em nome da Learn to Be por estar aqui comigo este bocadinho. Eu Eu, é que agradeço o eu prometo não vou ser muito extensa, porque imagino que a vida seja aí com muitas dinâmicas e as pequenas e etc. Por isso eu prometo que não vou ser muito extensa. Eu normalmente começo estas conversas a pedir para as pessoas se apresentarem. Desta vez eu não o vou fazer porque eu não acredito que, que exista alguém que não conheça a Catarina. eu acho que existe imensa gente que não conhece. Então fazemos assim, então peço-lhe que faça assim uma breve apresentação da Catarina, pode ser? Ok, então, eu sou a Catarina, tenho 40 anos, e porque acho que é importante dizer que tenho 40 anos, e sou mãe de três meninas e profissionalmente sou autora e criadora de conteúdos para o digital. Muito resumidamente é isto. Ok. Catarina, vamos falar um bocadinho de saúde mental. É uma conversa muito diferente das que eu tenho feito, por isso para mim também é muito especial esta conversa. Ahm, eu queria que me dissesse como é Uhum. que se lembra que foi o seu primeiro contacto, com a saúde mental. Foi, o primeiro contacto foi com o Raminhos, quando começámos a namorar, portanto isto há 22 anos. Uh, Namorávamos para aí há 5 ou 6 meses e eu percebi que ele tinha ficado muito focado numa ida a um barbeiro que tinha acontecido há vários meses e que tinha medo porque houve um corte na orelha e ele estava com receio de que tivesse apanhado alguma doença, nomeadamente a SIDA, porque o problema dele tem sempre a ver com o medo da morte, da contaminação da doença. Pronto. E então essa foi o primeiro contacto que eu tive e eu lembro-me de ter estranhado muito aquela preocupação exagerada e constante, não é? De uma coisa que aconteceu há tanto tempo e ele estava sempre a falar no mesmo assunto. E pronto, e acho que essa foi mesmo o primeiro contacto que eu tive. Ok. Vocês têm três meninas, Uhum, lindas. uhum. Como é que se explica a saúde mental? Eu não gosto muito de dizer perturbação mental, mas de alguma forma é. Como é que se explica isso? Elas têm que idades? Elas têm 11, a Maria Inês vai fazer muito em breve 9 e a pequenina tem 5. Ok. E como é que se explica a saúde mental? Como é que se começa a fazer esta educação da saúde mental? Eu acho que não se explica assim tipo de definição, porque elas nasceram e cresceram numa família onde isto é assumidamente uma questão, não é? Portanto, à medida que elas foram tomando mais consciência do mundo, não é? Do que as rodeia e que foram tendo a capacidade de perceber essa questão, foi-se falando com elas de forma muito natural, do género, olha, o pai está aqui a pensar que tem um problema neste sinal, está a pensar há muito tempo, na verdade não tem problema nenhum, mas para ele tem, pronto, e é uma questão que fica aqui em disco riscado, é uma informação que está sempre a surgir, mas não há problema porque há estratégias para lidar com isto, pronto, e muito abertamente falar das coisas, não é? Assim como eu falo, eu não tenho perturbação ligada à ansiedade, mas há dias em que não estou tão bem, ou que estou mais frustrada, ou que estou mais triste, ou mais zangada, seja o que for, também não escondo essas emoções das minhas filhas, portanto, na verdade é um processo muito natural de elas perceberem o que se passa, porque sempre falamos a verdade com elas. Ok. Sempre muito à base de transparência também. Exatamente, sim. Cada perturbação é uma perturbação, falámos aqui agora da ansiedade, a Catarina falou disso. Hum, como é que estas perturbações, como é que estes sintomas tiveram impacto na relação? Tiveram, sim, naturalmente. Acho que quando uma pessoa vive muito focada numa questão e quando tem dificuldade em sair daí, é natural que isso interfira. Para já, porque não é por escolha própria, mas é natural que uma pessoa que tenha este tipo de perturbações seja mais, não é egoísta, mas egocêntrica, porque está a pensar nas suas questões, nos seus problemas, não é? Naturalmente. E quem dera às pessoas não pensarem tanto em si, não é? Era bom sinal que Sim. estavam mais libertas destas questões. Mas acabam por ser mais fechadas sobre si mesmas. E isto é difícil de gerir, principalmente no início de relação, não é?
É preciso haver aqui muitas cedências de parte a parte, como em todas as relações, mas às vezes é mais difícil de conseguir esse equilíbrio. Eu acho que no nosso caso o que ajudou desde cedo foi eu perceber que havia nele uma vontade muito grande de contrariar a situação e não se deixaram levar. Eu acho que se ele se tivesse deixado levar, o que acontece e que lá está também é natural, eu acho que não teria tido tanta energia ou tanta motivação para continuar. Mas havia sempre aqui esta não era promessa, mas havia aqui uma vontade latente de vamos contrariar isto. E para mim isso tornou-se mais fácil por isso. Ok. Que conselhos é que a Catarina pode dar dentro das ferramentas também que foi adquirindo, a quem está na mesma situação que a Catarina, pronto, em que está com um relacionamento, em que haja ansiedade ou que seja uma ansiedade mais intensa, pronto, em que já afeta aqui um bocadinho a qualidade de vida, porque lá está, muitas vezes troca-se aqui um bocadinho, infelizmente a parte da saúde mental ainda não é muito bem vista ou não da forma tão natural que tem que ser. Eu repito muitas vezes isto, não é a minha frase de quando partimos um braço, vamos ao hospital, se temos dores de cabeça frequente, vamos ao hospital, mas se eu estiver triste frequentemente é porque estou triste e isto há de passar. Ah, sim, com certeza. O Covid, eu acho não, tenho a certeza que o Covid teve um impacto muito grande, foi negativo, obviamente, mas acho que foi abrir aqui algumas portas para a saúde mental. As pessoas conseguiram ter aqui noção de coisas que antigamente passavam e acho que para nós psicólogos houve muito mais consultas, há muito mais questões e felizmente acaba por acontecer como o Raminhos e agradeço tanto como psicóloga mas como pessoa também o facto do Raminhos não se importar de falar, porque a realidade é que há muitas pessoas que estão deste lado, a vergonha, a timidez, o ok eu falo mas tenho vergonha, a questão do João Francisco ele também ter dito, se eu tiver que ir ao psicólogo, eu estiver entre amigos, eu digo que vou ao psicólogo, não há aqui esta vergonha de dizer. Para a Catarina, que lá está, que conselhos é que poderia dar a quem está, mas que também não sabe lidar, o que é que poderia partilhar? Naturalmente, cada família tem as suas dinâmicas e há de arranjar as suas estratégias, não é? No meu caso, o que é que resultou? Em primeiro lugar, eu pesquisar sobre o que é isto da perturbação obsessiva-compulsiva ou do transtorno obsessivo-compulsivo e pesquisar isso ajudou-me. Depois senti necessidade de marcar uma consulta com o psicoterapeuta que o Raminhos consultava na altura, para perceber justamente o que é que eu podia fazer para o ajudar, além de perceber exatamente o que é que ia na cabeça dele ou o que é que o poderia preocupar. E eu só fui a uma consulta e lembro-me que me ajudou imenso e eu percebi que fazia tudo ao contrário, ou seja, quando uma pessoa está muito preocupada com uma questão, está sempre a fazer perguntas, porque procura a validação, no fundo tem a ver com a verificação, não é? Acho que tem a ver com isso. E então está sempre a dizer, mas achas que este sinal está maior? Mas achas que não sei o quê? E eu dizia, não está maior. Às vezes dizia, não está maior, outras vezes dizia, já disse que isso não está maior, não é? Dependendo da paciência, porque isto eram muitas vezes ao dia. E vamos ser honestos, não é? Ninguém tem uma paciência infinita. E então eu percebi que fazia tudo errado. E então quando fui a essa consulta, o psicoterapeuta disse, não, o que tenho que fazer é fazer o contrário. É dizer, sim, acho que está maior, vais morrer. Ou então dizer assim, e tu, achas que está maior? Do género, ou seja, não era alimentar a dúvida, não é? Ou melhor, não era tirar a dúvida, porque isso não acontece com uma pessoa que tem POC, ela nunca fica sem a dúvida, mas era não alimentar esta questão de estar sempre a verificar isso tudo. Portanto, aí ajudou-me. Foi muito difícil, como é lógico, vê-lo em alturas verdadeiramente desesperado, porque acho que é o termo certo, e não o ajudar no sentido de dizer, epá, mas não tens nada, mas está tudo bem, não é? E não dizer isto, e às vezes dizer nada, não é? É dessa forma que estava a ajudar, mas era essa forma que é a ajuda. Mas essa é a forma certa de ajudar, e acho que a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, ao mesmo tempo que deixei de ficar tão angustiada com as questões dele, no sentido em que ele ficava muito preocupado se o sinal estava maior. E aquilo angustiava-me e eu ficava triste por ele estar preocupado com o sinal que estava maior. E então aprendi mecanismos, sei lá, internos, e acho que isso aí depende de cada pessoa,
a perceber que neste momento ele está assim, depois há de ficar bem, depois há de ficar mal outra vez, seja como for, eu não posso ficar com as dores dele, ou não posso ter as mesmas dores que ele, até porque a minha cabeça não funciona como a dele, não é? E então ajudou-me a não ficar, a tentar não me angustiar tanto cada vez que ele estava mais em baixo, porque aí também tinha mais força para o ajudar, não é? Fosse de que maneira fosse. E então acho muito importante estas três coisas, é perceber o que é isto. Se a pessoa não quer ser acompanhada, tem que se insistir um bocadinho para ser, quer dizer, acho que já sendo acompanhada é tão difícil, acho que não tendo a ajuda de um profissional eu não diria impossível, mas é mesmo muito, muito difícil conseguir sair daqui, não é? Portanto, acho que é importante isso, procurar ajuda, marcar uma consulta com essa pessoa, ou com essa ou com outra qualquer, mas acho que essa acaba por ser mais útil, e ter muita força neste caminho de não alimentar dúvidas ou não dar respostas que as pessoas querem ouvir, não é? Porque eu só me lembro da ilustração que o psicólogo na altura me deu, o psicoterapeuta, de que é como um toxicodependente que bate à porta dos pais a pedir dinheiro, e se os pais continuam a dar dinheiro ele vai continuar a ir bater à porta para pedir dinheiro, não é? Portanto é um bocadinho essa a ilustração, mas é isso, é contrariar, não se pode ir atrás. Ok. Embora já me tenha respondido mais ou menos com a parte de nem sempre ser fácil, há pouco quando falávamos das pequenas, eu ter perguntado como é que isso era partilhado, às vezes é isso, às vezes torna-se um disco riscado, porque dizemos e daqui a pouco temos que dizer outra vez e logo à noite outra vez e na manhã seguinte que achamos que já está tudo calmo, voltamos e começamos o dia assim outra vez. De alguma forma é difícil isto também para quem está ao lado, é natural. Que truques é que consegue, ou se existem truques, a pergunta é mais correta assim, existem truques para tentar se manter, ter uma postura mais calma, uma postura mais tranquila? Eu acho que a pessoa tem que cuidar de si, porque nestes casos eu acho que se tende muito a viver o problema do outro. E é natural que assim seja, mas eu fui percebendo com o passar dos anos que quanto mais tempo eu dedicasse a mim e às minhas coisas, mais disponibilidade e paciência eu teria para a questão dele e mesmo até em relação às miúdas, não é? Portanto, eu acho que é importante as pessoas terem tempo para si, para fazerem aquilo que gostam, para descansarem, para, no fundo, terem momentos, como anotam na agenda uma reunião ou uma consulta, anotar momentos de pausa. Agora vou estar uma hora que vou estar só a ler, ou a ver a minha série preferida, ou vou meditar, ou vou fazer um passeio junto ao mar, ou vou, sei lá, coisas que nos deem prazer e que sejam feitas por nós e para nós, só para nós, sem ser para os outros. E eu percebi que à medida que eu ia cuidando mais de mim, eu tinha mais estofo e tinha mais disponibilidade para cuidar dos outros, não é? Portanto, isso acho que ajuda muito e acho que é um conselho muito importante neste sentido, porque eu acho que as pessoas tendem a anular-se um bocadinho. É muito fácil isso acontecer numa situação destas e até situações mais graves, de que tenho conhecimento, é muito fácil a outra pessoa anular-se por completo. Mas isso não pode acontecer nunca, não é? Portanto, Okay. o que eu diria é que se cuidem primeiro para poderem estar disponíveis para o outro. Ok. Aqui num caso mais específico da Catarina, e ir de encontro que concordo, obviamente que não só falamos, por exemplo, fala-se muito dos cuidadores informais, até mais nisso. Eu até acho que se devia de falar mais, ainda não há muita informação sobre isto, mas de alguma forma é cuidadora, porque é. E não se fala aqui muito nisto, mas a realidade é que há um desgaste, porque há um desgaste, obviamente. São necessárias estratégias para que seja possível, lá está, controlar mais a impaciência que vai surgindo, o desgaste psicológico, pronto, o desgaste físico, porque depois tem as 3 filhas, isto tudo. A Catarina, que estratégias é que tem para lidar mais com estas fugas, por assim dizer? Eu acho que é mesmo isto, é dedicar mais tempo às minhas coisas. E depois também aconteceu aqui uma coisa que foi à medida que ele foi evoluindo no seu caminho, ou seja, procurando as ajudas, descobrindo mais, sabendo mais sobre o transtorno, não é? Ele também foi tendo mais ferramentas para se defender, para se orientar no meio disto tudo. E a verdade é que eu fui tendo cada vez menos que o ajudar, ou que estar lá muito em cima, ou muito presente, ou seja o que for, não é? Hoje em dia falamos naturalmente das coisas, mas ele não me está sempre a perguntar as mesmas coisas como perguntava há 15 ou há 10 anos, ou se calhar há 5 anos, não é?
é muito diferente. Portanto, eu acho que isto é uma estrada com duas faixas no mesmo sentido. É, por um lado, a pessoa tem que, da forma que conseguir e demora o tempo que demorar, encontrar estratégias para gerir, para lidar com a situação. E, por outro lado, a pessoa que está lá para essa pessoa aprender a cuidar de si para poder ter disponibilidade para cuidar da outra. Eu acho que estas duas coisas conjugadas resultam bem. Ok. Para terminar, a minha última questão, ao longo desta caminhada, porque é uma caminhada que vocês estão a fazer e que espero que continuem a fazer, que aprendizagens é que a Catarina retirou? Eu antes de começar a namorar com o Raminhos era uma pessoa muito organizada e muito, ou seja, eu tinha que ter tudo controlado, ou seja, eu tinha que saber onde é que ia passar as próximas férias, tinha que saber o que é que ia ser a minha semana, tinha que saber tudo, pronto. E percebi que a vida não é assim e que tinha que saber e que tinha que aprender a lidar com o imprevisto e com o imprevisível, pronto. E então eu acho que assim as maiores lições que eu tirei deste caminho é, primeiro, que uma relação que começa por ser de amizade tem muito mais hipóteses de sobreviver e de se tornar mais forte do que outra que não começa dessa forma. Tenho isto para mim, tenho vários exemplos à minha volta, portanto defendo isto. Por outro lado, a perceber que nós não controlamos, e peço desculpa pela expressão, mas nós não controlamos porra nenhuma na nossa vida e temos que aprender a lidar com isso. Pronto. E a terceira lição é não levar a vida demasiado a sério, porque se nós levamos tudo demasiado a sério, demasiado a peito, se ficamos muito com as dores dos outros, não andamos cá a fazer nada, e isto é tudo uma tristeza muito grande. Portanto, perceber, não levar a vida demasiado a sério. Às vezes o humor pode ser um bom escape a uma situação que é difícil, ou que é cinzenta, ou que é mais triste, não é? E então tentar dar a volta por aí acho que é muito importante. Ok. Catarina, muito obrigada por o nosso bocadinho. Em meu nome e em nome da Learn to Be. Em meu nome mais pessoal, eu agradeço bastante pela ajuda que me deu ao longo deste percurso. Muito, muito obrigada. E um beijinho também ao Raminhos. Um beijinho. Obrigada. Obrigada.